Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Olha só, a tia tá hoje aqui pra gente fazer a revisão da nossa atividade avaliativa de geografia, certo? Muito fácil os conteúdos que a gente aprendeu e que vocês sabem tudinho, ok? Vamos começar? Revisão de geografia. Vamos lá. Os conteúdos são a representação espacial, orientação espacial e as características do espaço terrestre. A representação espacial. Os mapas, representação do espaço. Olha só, os mapas são instrumentos de representação da realidade. Isso significa que eles reproduzem uma determinada área do espaço para que assim possamos nos localizar nessa localidade, saber onde ela se encontra ou obter informações diversas a respeito, certo? Eles podem nos ajudar a localizar uma rua, nos ajudar a pensar no melhor caminho de deslocamento entre um endereço e outro, a distância de um lugar para o outro, quantidade populacional, dentre outras informações. Elementos de um mapa. Olha só, os elementos de um mapa são título, símbolos, legenda, data, orientação espacial, escala e fonte, certo? Então, aqui nós temos o mapa. O título está aqui em cima. O título aí vai especificar a informação que se pode se obter a partir do mapa proposto. Então, esse mapa aqui está falando sobre as unidades de conservação, certo? Os símbolos são ícones, desenhos, imagens ou cores que aparecem no mapa e que significam alguma coisa. Sempre tem um significado. Então, observe que aqui ó, tem várias arvorezinhas, tá vendo? Vários símbolozinhos. E cada símbolo desse aqui tem um significado diferente, ok? Legenda. Indica o significado dos ícones, dos desenhos, das imagens, das cores, por exemplo, que ele nos apresenta no mapa. Então, aqui é o mapa colorido, tá vendo? Várias cores aqui. Então, cada lugar desse daqui, cada região aqui tem uma cor diferente. Significa, vai indicar que região é que está se referindo, ok? Data, ó, a data aqui, ó, Parque e Reserva Nacional 2002. Então, foi do ano de 2002 que foi realizado a investigação com esse mapa. Indica o período temporal que o mapa se refere. Então, esse mapa aqui se refere à época ao ano de 2002. Orientação espacial. Ó, orientação espacial aqui, ó. Sempre vai vir com a rosas dos ventos, certo? Indica a direção dos pontos cardeais. Escala. A escala vai sempre se referir ao tamanho real e ao tamanho da representação do mapa. E a fonte, que é justamente onde foi retirado esses dados aqui para serem apresentados no mapa. Para realizar a leitura de alguma cena ou objeto, é necessário saber primeiramente qual é a visão adotada na criação deles. Olha só, a gente tem a observação, a gente pode observar com a visão vertical, o espaço observado de cima, ó, a gente está observando aqui de cima. A visão também frontal, de frente, tá vendo? O espaço observado de frente. E a vista oblíqua, que é o espaço observado de lado. A gente também pode observar a vista lateral, que é observado de lado. E a vista traseira, que é observado de trás, certo? A vista lateral, a gente pode observar a lateral tanto no lado esquerdo como no lado direito, ok? A lateralidade é a capacidade de se vivenciar as noções de direita e esquerda sobre o mundo exterior. Para identificar, precisamos observar a posição do indivíduo. O ponto de referência são os elementos que existem no espaço para que possamos identificar a direção e o sentido do caminho que devemos percorrer. Aí a tia colocou aqui, ó, Mara está fazendo ginástica. Marque nos 2 quadros um X na mão direita de Mara. Então, aqui, ó, Mara está em 2 posições diferentes. Ela está com a vista frontal, tá vendo? Ela está de frente e está com a vista traseira. E a posição das mãos delas vão estar totalmente diferentes de acordo com a posição que ela estiver. Então, a vista aqui, ó, traseira, qual é a mão direita? Vai ser essa ou essa? Exatamente, vai ser essa daqui, tá vendo? Se a vista, ó, traseira dela foi dessa forma, a direita tá do lado de cá, então a vista frontal dela, a direita vai estar exatamente desse lado aqui. Então, a gente vai depender pra gente identificar se é direita ou esquerda de acordo com a posição, certo? Orientação espacial.
A orientação espacial é a capacidade que o indivíduo tem de situar-se e orientar-se em relação aos objetos, às pessoas e seu próprio corpo em determinado espaço. É saber localizar o que está à direita ou à esquerda, à frente ou atrás, acima ou abaixo de si, ou ainda o objeto em relação ao outro, ok? Então, a rosa dos ventos é um instrumento antigo utilizado para auxiliar na localização relativa, isto é, como o ponto posiciona em relação ao outro. Ela também serve de referência para localizar absoluta em mapas e cartas, ok? Então, com a rosa dos ventos, a gente vai saber se posicionar. Qual é o ponto cardeal que a gente se encontra, certo? Quais são os pontos cardeais que possui na rosa dos ventos? Norte, sul, leste, oeste, certo? Ó, tia, mas além dos pontos cardeais, tem também os pontos colaterais. Como é que a gente descobre os pontos colaterais? A gente vai aumentar a posição aqui, ó. O X aqui, a gente aumenta o X pra gente saber, ó, os pontos colaterais. Quais são os pontos colaterais? Olha só, os pontos colaterais também são 4. Nordeste, Sudeste, Noroeste e Sudoeste. Como é que a gente descobre? Aumentando, como a tia mostrou na estante, aumentando, ó, o X. Aumentar aqui o X. Norte, Oeste, a tia colocou o Oeste aqui porque quando a gente faz Nordeste, a gente não coloca o Lê aqui. A gente acrescenta o D, tira o Lê e coloca o D. Então, fica Este. Mas aqui a gente fala Leste, certo? Então, Norte com Leste fica Nordeste. Sul com Leste fica Sudeste, ó. Tirou o L e colocou o D. Sul com Oeste fica Sudoeste e Norte com Oeste fica Noroeste. Então, esses são os pontos colaterais. Os pontos cardeais, Norte, Sul, Leste, Oeste. E os colaterais, Nordeste, Sudeste, Sudoeste e Noroeste, certo? O Norte com N, Nordeste, NE, Leste, a gente utiliza o L. Mas em inglês também utiliza o E, certo? Sudeste, SE, Sul, S, o Sudoeste, SO, o Oeste, o O, em inglês utiliza o W, certo? Noroeste, NO e Norte, N, ok? Processos e instrumentos de orientação espacial. Orientação pelo Sol. A gente pode se orientar de diversas formas, e uma delas é a orientação pelo Sol. Porque apesar da Terra se locomover e não o Sol se locomover, a gente pode dizer que o Sol sempre nasce no leste. Sempre o Sol vai nascer no leste. E ao meio-dia, se estivermos voltados para o Sol, ele sempre vai apontar para o sul. A nossa sombra sempre vai ficar voltada sempre para o norte. E ele vai sempre apontar para o sul, certo? Por fim, ele irá se pôr no oeste. Então, ele sempre nasce no leste, sempre vai se pôr no oeste. O leste também a gente pode chamar de nascente ou oriente, e o oeste a gente pode chamar de poente ou pode chamar de ocidente, ok? Então, o Sol sempre nascente, nasce no oeste e sempre põe poente no oeste, ok, gente? Orientação pelas estrelas. A estrela polar indica sempre a direção norte e só é visível no hemisfério norte. É a última estrela da casa da constelação Ursa Minor. Então, a gente só vai poder ver ele aqui no hemisfério, a Ursa Minor a gente só pode ver no hemisfério norte, certo? E no hemisfério sul existe uma constelação que nos pode ajudar, né, caso necessitemos de orientação, que chama Cruzeiro do Sul. Justamente porque a ponta da estrela, sempre a última estrela aqui, sempre vai indicar o sul, sempre vai indicar o sul. Então, ela tem aqui, ó, norte, sul, leste, oeste, ok? Então, a gente pode se identificar tanto pelo Sol como também pelas estrelas, isso utilizando os meios naturais da natureza, ok? A orientação através da bússola. A bússola é um dos instrumentos mais utilizados para nos orientarmos, porque não depende da meteorologia nem do sinal de satélite. Ela possui uma agulha magnetizada que se alinha com o polo norte da Terra, o que permite conhecer aproximadamente o norte geográfico. Então, sempre vai apontar sempre para o norte, ok? Então, essa aqui é a bússola, onde tem todos os pontos cardeais e os pontos colaterais, ok? Lembra que a tia falou na estante, ó, o W aqui, ó, né? Algumas bússolas vem o W, vem com as siglas
em inglês, ok? Não vem com a sigla em português. Algumas vêm, mas a maioria sempre tá em inglês. Então, o oeste sempre vai ser o W. E sempre o leste vai ser sempre com a letra E. A orientação através do GPS. O GPS significa Global Position System, ou seja, sistema de posicionamento global. Esse sistema é cada vez mais utilizado no nosso dia a dia, desde os veículos até os telemóveis. Os aparelhos receptores captam os sinais dos vários satélites que orbitam em torno da Terra, permitindo determinar alguma posição, a localização exata através das coordenações geográficas. Aqui a tia colocou, ó, justamente o desenho, que o GPS ele vai receber as informações vindas do satélite para poder identificar e que localidade é que a gente está ou que a gente deseja chegar. Geralmente no celular da gente tem já, os celulares hoje em dia já vem com o GPS. Se a pessoa se perder e tiver com o GPS tem que estar ativado, certo? O local, o GPS tem que estar ativado para poder identificar onde é que a pessoa está. Então aqui, ó, o GPS tem tanto no celular como também nos carros. Alguns carros hoje em dia, a maioria já vem com o GPS, certo? As características do espaço terrestre. O planeta Terra, também conhecido como mundo, planeta azul ou planeta água, tem cerca de 71% da sua superfície coberta por água. Por isso que o nosso planeta Terra, ele deveria ser chamado de planeta azul ou planeta água, porque tem mais água do que terra, certo? A existência dessa substância em seu estado líquido, juntamente com a presença do oxigênio e a capacidade de reciclar o gás carbônico, faz da Terra um planeta com características únicas, ou seja, o planeta Terra é o único que contém vida, certo? De acordo com a teoria da deriva dos continentes, há cerca de 200 milhões de anos atrás, havia só um bloco continental, que era justamente a Pangeia, né? Segundo a teoria formulada em 1915 pelo meteorologista alemão Alfred, o grande continente é cercado por um único oceano, que era o Pantanlassa, e foi dividido lentamente até formar os continentes que nós conhecemos hoje. Olha só. Então, de acordo, já tia falou isso para vocês na sala de aula. A tia lembra muito bem disso, que a tia mostrou para vocês que o planeta só tinha um continente, que era chamado de Pangeia. E como foi que esse continente se quebrou, tia? Quebrou, a tia falou na sala de aula, justamente devido aos terremotos, certo? Então, ele começou a se dividir, as placas tectônicas começaram a se locomover embaixo do solo, certo? No subsolo. E aí, começou a quebrar esse continente, esse bloco, como se fosse um pedaço de chocolate. Você quebra, né? E ele vai quebrar em vários pedaços, até se formar num continente que a gente conhece hoje, que são 6 continentes, certo? América, Europa, Ásia, África, Oceania e Antártica, certo? Sendo que a América do Norte é dividida em 3 regiões. Lembra que a tia falou na sala de aula? Apenas a América do Norte é dividida em 3 regiões. Quais são essas regiões, tia? América do Norte, América Central e América do Sul. E o Brasil se encontra justamente na América do Sul, ok? Então, são 6 continentes. América do Norte, América Central, América do Sul. 3 continentes o quê? Desculpa, 3 regiões que a América do Sul se divide. São 6 continentes, certo? América, Europa, África, Ásia, Oceania e Antártica, certo? Sendo que o nosso planeta também tem, ó, oceanos, certo? Oceanos. O Oceano Atlântico é o oceano que banha o nosso litoral, o litoral do nosso Brasil. Então, nosso país é banhado pelo Oceano Atlântico. Temos também o Oceano Índico, o Oceano Pacífico, que é o maior oceano que tem, porque do outro lado, ó, ele pega o outro lado todo, só o Oceano Pacífico, até chegar ao lado de cá, certo? Temos também o Oceano Glacial Ártico e o Glacial Antártico, certo? Então, vamos ter 1, 2, 3, 4, 5 oceanos, ok? Quantos oceanos nós temos? 5. Quais são? Oceano Atlântico, Oceano Índico, Oceano Pacífico, Oceano Glacial Ártico e Oceano Glacial Antártico, ok? Se eu te perguntar qual é o maior oceano,
o maior oceano vai ser o Oceano Pacífico, certo? Que pega aquele lado todo lá do planeta, ó, e volta do lado de cá, certo? Então, é o maior oceano. Oceano Pacífico. Ok, qual é o maior continente? O maior continente vai ser o continente da Ásia. E o menor continente vai ser o continente da Oceania, certo? O planisfério ou mapa mundi compreende a representação do globo em uma forma plana que acaba apresentando uma cópia mais distorcida do real desenho, fugindo da sua cópia mais fiel, certo? Então, o mapa mundi, o planisfério, é o mapa onde a gente pode ver todos os continentes juntos, tá vendo? Juntos a gente vai falar assim de uma vez, ok? A gente consegue ver todos aqui, ó. A gente consegue ver aqui o continente americano, ó. América do Norte, América Central e América do Sul. A gente consegue ver aqui a Antártica. A gente consegue ver aqui a África. A gente consegue ver a Europa, a Ásia e a Oceania, certo? A gente consegue ver de vez. Então, a gente só consegue ver no mapa mundi ou planisfério. Diferentemente do globo terrestre, que é uma representação em escala reduzida do planeta Terra. Com seu formato esférico, ele representa a superfície terrestre de maneira mais fiel que o planisfério. Por quê? Porque o globo terrestre ele vai vir representando como é a forma certa do nosso planeta, certo? Então, ele vai vir como uma esfera, um formato de esfera, como o nosso planeta. E aí, só que a gente não consegue ver todos os continentes de uma vez só. Pra gente ver, a gente tem que ir girando ele, ok? Então, o planisfério, o mapa mundi, a gente consegue ver todos os continentes de uma vez só. Já o globo terrestre, a gente só consegue ver se a gente girar. Ok, meninas e meninas? Agora que já revisamos, realizam a atividade avaliativa. Sucesso para vocês e hashtag terceiro ano estudando. Beijo para vocês, meus amores. Tchau!